Ao ver um garoto pegar uma fruta no lixo, um empresário bem-sucedido sentiu um impulso irresistível de segui-lo. O carro de Marcelo estava estacionado em frente ao movimentado centro comercial e ele observava o movimento do lado de fora. O dia chegava ao fim e a atmosfera ainda carregava o calor persistente. Marcelo tivera um dia produtivo no trabalho, que incluiu desde a finalização do relatório mensal até o desenvolvimento de um novo projeto. Ele apreciava essa rotina dinâmica. A constante necessidade de resolver problemas o mantinha motivado e entretido, como se estivesse participando de um jogo fascinante. Mas, acima de tudo, o trabalho o impedia de se perder em pensamentos sombrios e de reviver o passado. Marcelo não tinha pressa para sair do carro, apreciando o ar-condicionado enquanto a rua fervilhava sob o sol forte. Pela janela, observou um homem de meia-idade conversando com um adolescente alto e magro. O jovem gesticulava com entusiasmo, sorrindo ocasionalmente. Ao ver garotos daquela idade, Marcelo sempre se imaginava tendo um filho como ele. Naquele dia, o garoto completaria 14 anos. Talvez seu filho gostasse de programação ou esportes, ou até mesmo de desenhar. No entanto, esses pensamentos eram apenas especulações, pois aquele garoto nunca chegou a nascer. Talvez pudesse ter sido até uma menina. Ao longo dos anos, Marcelo se arrependia de suas decisões passadas, mas o tempo não podia ser revertido. Tudo o que lhe restava era conviver com a culpa, desejar um futuro diferente ao lado de Cíntia e procurar, em vão, traços dela em outras mulheres. Marcelo era uma pessoa diferente naquela época, mais jovem e um tanto egoísta. Agora, não queria se lembrar de seu antigo eu, de antes de conhecer Cíntia. Marcelo percebeu que os pensamentos e as lembranças estavam tomando conta dele novamente. Isso acontecia frequentemente, com situações, vozes e imagens do passado se recusando a abandoná-lo. Supôs que nunca o fariam e sentia que merecia essa aprovação. Marcelo foi criado em uma família rica para os padrões de sua cidade. Seu pai era um empresário bem-sucedido e sua mãe era a principal contadora de uma grande fábrica. Cresceu em uma casa grande e bonita, cercado de brinquedos caros, roupas da moda e viagens frequentes. Nunca precisou se privar de nada. Frequentou uma escola particular de prestígio, onde tinha muitos amigos, tanto meninos quanto meninas. Todos eram de famílias ricas e frequentemente visitavam cafés, parques de diversões, centros de entretenimento e, mais tarde, clubes e festas badaladas. A vida de Marcelo era repleta de momentos divertidos e despreocupados. Apesar da insistência de seu pai para que frequentasse a melhor universidade do país devido às suas perspectivas superiores, Marcelo optou por se matricular em uma faculdade local. Sabia que na universidade teria que estudar intensamente para obter um diploma, ao contrário da faculdade local, onde teria mais liberdade. Sabia, por meio de amigos mais velhos, quem pagar para evitar desperdiçar sua juventude em palestras e seminários, e não tinha planos de mudar isso. Tudo saiu conforme o planejado. Marcelo se tornou estudante de economia na faculdade local, marcando o início da era de ouro de sua vida. Mudou-se da casa de seus pais após receber um apartamento no centro da cidade de seus avós paternos e um carro caro de seus avós maternos como presentes de formatura. Sentindo-se feliz, poderoso e independente, Marcelo ansiava por uma vida repleta de amigos, diversão e mulheres bonitas. Sua agenda lotada não deixava espaço para estudos. Raramente frequentava a faculdade, aparecendo apenas antes das provas para discutir questões com seus professores, uma prática comum entre os filhos de famílias ricas em sua faculdade. Agora, mais maduro, Marcelo se arrependia de sua atitude em relação às mulheres durante seus anos de estudante. Ele as via como objetos de beleza criados especificamente para ele e outros como ele. Desconsiderava seus sentimentos e desejos, escolhendo suas companheiras com base em sua aparência, como se estivesse selecionando itens em uma loja. Em seus anos mais jovens, preferia mulheres com traços de modelo, olhos grandes, relaxadas e sempre sorrindo. Não prestava atenção às outras, pois como um homem bonito e rico, não lhe faltava atenção feminina. As mulheres o abordavam em clubes ou cafés,
e até esperavam do lado de fora de sua faculdade para chamar sua atenção. Diante disso, Marcelo se sentia como um prêmio e acreditava que poderia ter todas as garotas. Era um jogo de caçador e presa para ele. Algumas garotas se faziam de difíceis, mas Marcelo via isso como o início do jogo. Ativava seu charme para conquistá-las, apreciando o processo de cortejá-las com grandes gestos, enormes buquês de rosas, bichos de pelúcia fofos, joias requintadas e até demonstrações ousadas de afeto. Prosperava inventando novas maneiras de surpreender e encantar, muitas vezes derretendo os corações mais gelados. No entanto, uma vez que a emoção da perseguição terminava, o interesse de Marcelo costumava diminuir rapidamente. A garota, antes misteriosa e atraente, parecia entediante e desinteressante, e ele a deixava. Terminar um relacionamento era sempre uma tarefa complicada para Marcelo. Detestava as lágrimas das mulheres e achava longas conversas e súplicas um fardo. Elas o deprimiam e o faziam se sentir como um vilão. Portanto, Marcelo preferia a tática da acusação. Sempre encontrava algo para culpar em sua futura ex. Todos tinham fraquezas e, embora sua abordagem fosse indiscutivelmente cruel, ele não via outra maneira. Talvez, após tais ataques de Marcelo, as garotas desenvolvessem complexos, até mesmo traumas psicológicos, mas, caso contrário, não o deixariam em paz. Várias situações marcaram a vida de Marcelo, mas uma se destacou. Conheceu Daniela em uma boate. Ela era exatamente o seu tipo, atraente, extrovertida e despreocupada. Sua dança confiante na pista era impossível de ignorar. Um pouco alterada pelo álcool, seus longos cabelos giravam lindamente enquanto ela dançava, apreciando a atenção. Marcelo havia terminado recentemente um relacionamento de quase 3 meses e estava ansioso por novas aventuras. Rapidamente decidiu que só sairia do clube naquela noite com ela. Uma bela jovem com uma minissaia ousada e saltos altos. A aparência de Daniela era vulgar, mas Marcelo foi imediatamente atraído por sua vivacidade. Observou Daniela por cerca de 1 hora, e quando seus olhos finalmente se encontraram, sorriu para ela sem dizer uma palavra. De repente, ela começou a se aproximar dele, cativada. Observou seus movimentos graciosos, antecipando o que aconteceria a seguir. Ela tomou a iniciativa com ousadia, um movimento intrigante e incomum. Aproximando-se e olhando diretamente em seus olhos, beijou-o. Pego de surpresa, Marcelo abraçou-a e puxou-a para mais perto. Ela não ofereceu resistência. Então, dançaram juntos. Enamorado por aquela mulher enigmática, Marcelo foi atraído pelo espírito ardente em seus olhos, uma faísca de excitação selvagem. Nunca havia conhecido alguém como ela antes. Ela era singularmente diferente. Eventualmente, apresentaram-se. Daniela conduziu Marcelo pela mão até a varanda, que estava quieta e deserta. "Eu nunca conheci alguém como você antes", confessou Marcelo com admiração. "Não é à toa, simplesmente não há mais ninguém como eu", respondeu Daniela com um sorriso. Daniela havia alugado um pequeno apartamento na cidade. Mudara-se de uma aldeia e até conseguira se matricular na faculdade de Direito. No entanto, seu espírito não era inclinado ao mundo acadêmico. Apesar de suas evidentes habilidades, preferia diversão, socialização, dançar até o amanhecer em boates e embarcar em aventuras. Esse estilo de vida não se alinhava bem com o papel de uma estudante diligente. Em seu primeiro ano, Daniela, uma bela estudante, apaixonou-se por um jovem e carismático professor de história. Ficou tão apaixonada que não conseguia pensar em nada, além de seus olhos cinzentos. O relacionamento tornou-se público, levando à demissão do professor e à expulsão de Daniela. Após sua expulsão, a garota não pôde mais morar no dormitório, que era apenas para estudantes, e não queria voltar para sua aldeia entediante. Então, encontrou trabalho como garçonete em um bar, contratada por sua aparência para animar os clientes. Ganhava o suficiente para pagar um apartamento e roupas baratas, mas estilosas, de lojas de departamento. Em geral, Daniela estava satisfeita com sua vida. Gostava de seu trabalho em um bar movimentado, onde o ambiente era sempre agradável.
Todas as noites havia muitos visitantes e músicos locais, principalmente bandas de rock e artistas solo de rock, se apresentavam no palco. Nesse bar, conheceu Maurício, seu primeiro amor verdadeiro, o vocalista da banda de maior sucesso ali. Ele a apresentou a um mundo totalmente novo. Viajaram juntos por muitas cidades enquanto sua banda fazia turnês, se apresentando em vários locais. No entanto, como costuma acontecer, Maurício encontrou uma nova musa. Daniela lamentou o término por um longo tempo antes de perceber que não valia a pena desperdiçar sua juventude com arrependimentos, especialmente quando ela tinha outros admiradores. Decidindo não se apaixonar novamente, Daniela escolheu viver o momento, aproveitando sua juventude, liberdade e interações sociais. Buscava prazer e não se preocupava com o futuro. Marcelo foi atraído pelo espírito despreocupado de Daniela, algo que sentia que lhe faltava. Daniela era uma buscadora de emoções. Conseguia beber uma garrafa de champanhe e, em seguida, ultrapassar imprudentemente um policial de trânsito sem medo. Sentava-se confortavelmente na beira de edifícios altos, com as pernas balançando. Dava-se bem com os outros e até furtava lojas, não por necessidade, mas pela adrenalina. Daniela era cheia de surpresas. Marcelo estava cativado por sua imprevisibilidade. Nunca sabia o que ela faria a seguir. Além de suas façanhas ousadas, Daniela também era artisticamente talentosa. Escrevia poesias, tocava violão com maestria, fazia piadas inteligentes e cantava lindamente. Seu carisma era magnético. Era a alma de qualquer reunião, nunca deixando de entreter. Há alguns anos, Daniela parou de se comunicar com seus pais porque eles consistentemente tentavam moldá-la em algo que ela não era. Eles sempre quiseram um filho. Suspirou tristemente. E é provavelmente por isso que eles não gostavam de nada em mim. Sua risada era alta demais e alegre demais para o gosto deles. Falava rápido demais e demais. Seus amigos não eram bons o suficiente para os padrões deles. Seu desempenho acadêmico era insatisfatório, e eles a percebiam como desafiadora. Seu pai escolheu sua graduação para ela, Direito. Daniela concordou, pois discutir com ele parecia impossível. No entanto, uma vez que escapou do controle deles e se mudou para a cidade, decidiu ser fiel a si mesma, uma decisão da qual nunca se arrependeu. Quando eles descobriram que eu havia abandonado a faculdade de Direito, queriam me trazer de volta e corrigir meu estilo de vida, mas eu resisti. Meu pai disse que, se eu fosse contra seus desejos, não seria mais filha deles e não poderia contar com a ajuda deles. Viva como souber, foi o que ele me disse. E era exatamente isso o que eu queria. Então, vivo como desejo e não me arrependo, declarou. Marcelo estava fascinado pelas histórias de Daniela. Apesar de ser um ano mais jovem, ela havia experimentado e visto tanta coisa em sua vida. No entanto, houve um momento em que as festas intermináveis de Daniela começaram a cansar Marcelo. Ocasionalmente, queria passar noites tranquilas em casa, mas Daniela o arrastava persistentemente para fora, fosse para um bar, um mergulho noturno espontâneo na orla da cidade ou um passeio pela cidade. Daniela estava sempre em movimento. O espírito aventureiro que Marcelo antes achava atraente havia se tornado uma característica exaustiva. A imprevisibilidade que antes o excitava, agora apenas o irritava. Marcelo sabia que Daniela o amava e entendia que a separação não seria fácil. Mas o que se seguiu foi algo que ele nunca poderia ter imaginado. Daniela estava morando em seu apartamento há quase um ano, e a imagem dela fazendo as malas e indo embora era difícil de imaginar. Nunca havia convidado uma garota para morar com ele antes, e nunca havia estado com alguém por tanto tempo, então não tinha certeza de como lidar com a situação. Desta vez, Daniela sentiu a tensão entre eles. Costumava perguntar: "O que há de errado com você? Há algo errado comigo? O que está acontecendo entre nós?" Marcelo sempre permaneceu em silêncio, suspirando profundamente e a deixando adivinhar sobre a direção do relacionamento. A tensão culminou em uma noite, quando Marcelo teve um conflito com seu orientador de tese não cooperativo,
o professor se recusou a aceitar propinas e exigiu um trabalho substancial na tese, o qual Marcelo não concluiria até o prazo final. Para aumentar seu estresse, havia Daniela, com seu sorriso despreocupado constante e sugestões inoportunas. "Por que você está preocupado? É só uma tese", dizia, encolhendo seus delicados ombros. "As pessoas vivem sem um diploma." E nesse momento, Marcelo finalmente perdeu a paciência. Meses de frustração reprimida irromperam quando atacou Daniela, acusando-a de egoísmo e falta de visão. A dor e o choque nos olhos de Daniela enquanto ouvia foram profundos. "Sinto muito. Serei o que você quer que eu seja", disse ela baixinho quando Marcelo terminou seu discurso furioso. Ele ficou surpreso. Daniela havia lutado por tanto tempo para ser ela mesma e se comportar da maneira que queria, mas agora estava disposta a mudar para agradá-lo. No entanto, era tarde demais. "Daniela, sinto muito por ter gritado com você", disse Marcelo recompondo-se. "Mas nós devemos nos separar. Eu queria te dizer isso há muito tempo, mas não ousava. Agora simplesmente saiu." "Não!" Daniela exclamou, o desespero ecoando em sua voz. Não estava pronta para aceitar aquilo. Em um acesso de emoção, derrubou o vaso da mesa, que se estilhaçou em 1000 pedaços no chão de azulejos. "Você não pode fazer isso. Você não pode me afastar. Marcelo, somos adultos. Eu te amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Você não entende?" Marcelo olhou para Daniela, que estava histérica, e percebeu cada vez mais claramente que ela era realmente louca. O que antes parecera atraente e misterioso, agora parecia repulsivo, assustador e patético. "Vá embora", declarou Marcelo, recuando em direção à porta. Tentou escapar do abraço de Daniela, mas ela se agarrou a ele como uma tábua de salvação. Eventualmente, conseguiu empurrá-la para fora da porta. Não estava muito preocupado com para onde ela iria. Daniela tinha muitos amigos na cidade e vários admiradores que ficariam felizes em recebê-la. Ela não seria deixada à deriva. Naquela mesma noite, Marcelo colocou os pertences de Daniela em 2 malas grandes. Foi duro, mas não sentia nenhuma obrigação de tolerar seu comportamento anormal. Uma das amigas de Daniela veio buscar suas coisas mais tarde. "Como ela está?", perguntou Marcelo, mais por educação do que por preocupação genuína. "Ela está chorando sem parar, não quer nada", respondeu a amiga tristemente. Marcelo assentiu, esperando que Daniela logo encontrasse consolo e talvez um novo amor. Ela havia experimentado esse ciclo inúmeras vezes antes. Era típico dela. No entanto, Daniela não encontrou consolo. Em vez disso, começou a perseguir Marcelo com sua intensidade habitual. Um dia, apareceu em sua faculdade vestida de uma maneira que lembrava uma freira. Seus olhos tristes, uma saia que ia até o chão e seus belos cabelos cobertos com um lenço eram um contraste marcante com sua aparência usual. "Estou mudando por você", disse ela baixinho para Marcelo. "Você vê? Estou me esforçando muito. Estou diferente agora, submissa, obediente. Farei tudo o que você me disser." Declarações de amor e súplicas de perdão ainda mais perturbadoras começaram a aparecer nas paredes da entrada do apartamento de Marcelo. Daniela também o bombardeava com e-mails e cartas, alguns até escritos em versos. Não importava onde Marcelo fosse, seja em um shopping center, café, bar ou parque, Daniela estava lá. Perseguia-o, implorava por sua atenção e até o ameaçava. Marcelo não sabia como escapar dela. Racionalizar com ela não ajudava. Daniela não ouvia. Um dia, Daniela o atacou. Marcelo acabara de defender sua tese e estava voltando para a casa da comemoração desse evento tão esperado. Era muito tarde. A rua estava deserta. Marcelo saiu do táxi, pagou o motorista e, de bom humor, caminhou em direção ao seu prédio. Indistinguível contra a paisagem pré-amanhecer, Daniela, vestida inteiramente de preto, veio para cima dele como uma fúria. "Se você não quer ficar comigo, então ninguém ficará com você." Daniela atacou Marcelo. Ficou tão surpreso que não resistiu imediatamente.
Daniela exibiu uma força quase desumana naquele momento. No entanto, negligenciou uma coisa. Ele era fisicamente mais forte. Marcelo conseguiu empurrá-la para longe. Daniela caiu com força no asfalto, aterrissando de costas. "O que você está fazendo?" exclamou Marcelo. "Você está fora de controle. Acalme-se." "Sinto muito", gaguejou Daniela, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu te amo." Marcelo recuou para dentro do prédio, batendo a porta atrás de si. Estava inquieto. Hoje, Daniela havia ido longe demais. E se da próxima vez o atacasse com uma faca? Ter medo de uma garota era uma nova experiência para ele. Marcelo estava em uma situação difícil. No dia seguinte, a amiga de Daniela, que havia recolhido seus pertences, ligou para ele. Disse-lhe, com uma voz trêmula, que Daniela havia tentado suicídio, mas sua tentativa havia falhado. A ambulância chegou rapidamente e agora Daniela estava na UTI. Marcelo não sabia o que fazer. Sentia-se culpado pelo que havia acontecido com Daniela. No entanto, ainda tinha medo dela. Era um sentimento terrível e perturbador. Felizmente, Daniela sobreviveu, mas foi diagnosticada com uma doença induzida pelo estresse. Marcelo optou por não se deter na causa de seu estresse. Foi internada em uma clínica psiquiátrica e amigos em comum informaram Marcelo que seus pais a visitavam regularmente, finalmente reconhecendo sua responsabilidade por sua filha. Marcelo nunca mais viu Daniela, mas este capítulo difícil de sua vida o levou a perceber seus maus tratos às mulheres, tratando-as como meros objetos. A partir de então, Marcelo se tornou mais atencioso. Prestava mais atenção às mulheres, notava seus sentimentos e se esforçava para ser mais sensível e atencioso, sempre mantendo uma distância segura. Envolveu-se em relacionamentos leves e descomplicados, com limites claros e desprovidos de romance. Também não havia surpresas, pois já tinha tido o suficiente com Daniela. Graças ao seu pai, Marcelo conseguiu um bom cargo em uma refinaria de petróleo local. O trabalho oferecia um salário decente e perspectivas de carreira impressionantes, então dedicou-se totalmente ao trabalho. Embora fosse um aluno medíocre, prosperou como funcionário, aprendendo as complexidades de seu trabalho, auto-instruindo-se e observando seus colegas mais experientes. Esse estilo de vida continuou por vários anos. Marcelo se destacou em sua profissão e conquistou uma boa reputação em sua empresa. Era respeitado e progrediu rapidamente em sua carreira, um testemunho de suas habilidades, em vez da influência de seu pai. Os pais de Marcelo estavam incrivelmente orgulhosos de seu filho amadurecido. Não esperavam muito dele em sua juventude. Viveu como um típico garoto rico, negligenciando seus estudos, vivendo de forma imprudente e gastando dinheiro sem pensar. Mas então Marcelo surpreendentemente amadureceu e começou a pensar criticamente. Sua transformação deixou seus pais incrivelmente felizes e orgulhosos dele. A única coisa que faltava para sua completa felicidade era Marcelo formar uma família e lhes dar netos. No entanto, não insistiram no assunto. Então, Cíntia entrou na vida de Marcelo. Ela havia ido ao escritório deles por uma questão relacionada ao trabalho. Era uma economista de uma organização parceira e teve que lidar com algumas questões contábeis. Marcelo esbarrou nela na entrada enquanto corria para o estacionamento. Cíntia não era o tipo de garota por quem Marcelo normalmente gravitava. Era bonita, mas não de uma forma de modelo. Era baixa, muito magra, com um corte de cabelo curto. Seus atentos olhos cinzentos, nariz levemente arrebitado com sardas e lábios finos, o lembravam uma elfa de um conto de fadas. Marcelo, por razões que não conseguia compreender, ficou paralisado, olhando para a visitante. Ela olhou para ele distraidamente antes de se apressar, apertando uma pasta de documentos com força em suas mãos. Marcelo, apesar de sua pressa, instintivamente a seguiu. Sua perseguição não foi em vão. No terceiro andar, a garota elfa parou e começou a olhar ao redor confusa. Estava claramente perdida no escritório labiríntico deles, que frequentemente confundia os recém-chegados. "Precisa de algo?" perguntou com um sorriso, aproveitando a oportunidade para envolvê-la sob um pretexto plausível. "Sim." A bela estranha retribuiu o sorriso.
Preciso encontrar o escritório de contabilidade, mas parece que estou perdida. Ficaria feliz em mostrar o caminho. Marcelo propositalmente pegou o caminho mais longo. Ao longo do caminho, conversaram e se conheceram. Cíntia era fácil de conversar e casual, como se eles se conhecessem há anos. Isso impressionou Marcelo. Não queria se separar dela quando a porta do escritório de contabilidade surgiu à vista. Bem, aqui estamos nós, disse Marcelo com um leve desapontamento em sua voz. Para ser honesto, eu não quero deixar você entrar aí. Por que as funcionárias lá são tão maldosas? Brincou Cíntia. Não é isso. É que eu tenho que ir embora agora, e quando eu voltar, você terá ido embora. Não quero que nos separemos e nunca mais nos vejamos. Estou sendo compreendido? Cíntia assentiu, então acrescentou. Eu sinto o mesmo. Marcelo sentiu uma onda quente varrê-lo ao ouvir aquelas palavras. Sua alma se sentiu leve, e o mundo ao seu redor pareceu mais brilhante. Ela gostava dele também. Aquilo era felicidade real. De repente, quis pegá-la no colo e fazê-la rodopiar pelo corredor, mas se conteve, pois talvez fosse muito cedo para tais demonstrações de afeto. Que bom ouvir isso, respondeu Marcelo, seus olhos brilhando, sem dúvida transmitindo sua alegria com as palavras dela. Pediu o telefone celular de Cíntia e discou rapidamente seu número antes de fazer uma ligação. Pronto, agora estamos conectados e eu definitivamente vou te ligar, sorriu para Cíntia. Estarei esperando, respondeu seriamente. E ligou, é claro. Ligou no mesmo dia, assim que voltou do departamento e se reportou ao seu superior. Várias horas restavam até o final do dia de trabalho, mas Cíntia terminava mais tarde do que Marcelo. Concordaram que Marcelo a buscaria no trabalho à noite. Mais tarde naquele dia, passaram algum tempo em um café, se conhecendo e compartilhando detalhes pessoais. Cíntia morava com sua mãe em um pequeno apartamento em uma área recém-construída e havia se formado no departamento de economia de uma faculdade local. Marcelo também frequentou aquela faculdade e ponderou que, se tivesse comparecido às aulas com mais frequência, poderia ter conhecido Cíntia mais cedo. No entanto, duvidava que ela tivesse chamado sua atenção naquela época, pois sua atenção estava voltada apenas para garotas com aparência de modelo. Cíntia era gentil e sensível aos humores das pessoas. Era calma, séria, trabalhadora e notavelmente responsável. Um pouco tímida, mas capaz de fazer muito para alcançar seus objetivos. Marcelo e Cíntia se complementavam como duas metades de um todo. Apesar de suas diferenças, eram irresistivelmente atraídos um pelo outro. Valorizavam seus momentos juntos, passeando até tarde da noite de mãos dadas e saboreando o abraço um do outro no carro. Marcelo estava feliz com ela e era grato por seu encontro fortuito no escritório. No entanto, não sabia como sugerir que Cíntia fosse morar com ele. Depois de Daniela, nunca havia convidado ninguém para seu lugar. Parecia mais lógico oferecer a Cíntia para se mudar, dado que estavam namorando há quase um ano e ambos tinham idade apropriada para o casamento. No entanto, Marcelo hesitou, sentindo a gravidade de um passo tão significativo. Havia várias razões para isso. Desde cedo, seus pais o alertaram contra casamentos apressados. Você é um jovem bonito e rico, sua mãe aconselhava. Você atrairá mulheres que sonham com um casamento por conveniência. Elas primeiro se casam com um homem rico, depois se divorciam dele e exigem legalmente seu dinheiro e propriedade. Existem inúmeras histórias como esta. Seja cauteloso. Marcelo nunca suspeitou que Cíntia fosse gananciosa. No entanto, acreditava firmemente que o casamento era uma decisão significativa e ponderada, não para ser apressada. Ambos eram jovens e podiam se dar ao luxo de aproveitar, se divertir e viajar. As formalidades do casamento podiam esperar. Além disso, o casamento frequentemente leva a filhos, e Marcelo não estava pronto para esse fardo. Observava seus amigos casados, notando como a chegada dos filhos frequentemente sobrecarregava seus relacionamentos. Os jovens pais estavam exaustos, dedicando todo o seu tempo aos filhos, enquanto brigavam por tarefas e responsabilidades domésticas.
pareciam viver exclusivamente para seus filhos, com suas conversas girando em torno de crianças, suas atividades, talentos e escolhas, como quais carrinhos de bebê comprar. Aquilo entristecia Marcelo. Não estava pronto para a paternidade. Queria aproveitar sua juventude, não gastar seu tempo consumido pelos cuidados infantis. Então, enquanto Marcelo estava pensando em como propor a Cíntia que ela fosse morar com ele, deixando de lado a questão do casamento, ela mesma começou a falar sobre morar juntos. Acontece que ela mesma há muito pensava em se mudar para a casa dele, e sobre um casamento a propósito, também não havia pensado ainda. Eu sei que talvez eu não devesse dizer isso, mas eu adoraria adormecer e acordar em seus braços todos os dias, e isso facilitaria meu trajeto para o trabalho, confessou. Marcelo sorriu. Havia resolvido sem esforço um problema que o estava incomodando há um tempo. Marcelo e Cíntia só se separavam durante o horário de trabalho. Viviam juntos como uma família. Inicialmente, houve um período de adaptação. Cíntia não era muito autossuficiente quando se tratava de tarefas domésticas, mas era compreensível, pois havia morado com sua mãe. Marcelo a ensinou muitas coisas, como cozinhar e limpar eficientemente. Foi agradável e reconfortante. Tais tarefas pareciam aproximar ainda mais Cíntia e Marcelo. Cíntia provou ser uma aprendiz rápida que rapidamente se destacou além de seu mentor. Desenvolveu uma paixão por cozinhar refeições complexas e não convencionais. Talvez seja a hora de considerar uma mudança de carreira, Marcelo sugeriu, brincando enquanto experimentava mais uma das obras-primas culinárias de Cíntia. Você não pode manter tais talentos escondidos. Talvez eu mude, Cíntia respondeu quase seriamente. Mas não agora. Quando eu tiver tempo livre, abrirei meu próprio restaurante. Isso seria fantástico. Com o tempo, os amigos de Cíntia e Marcelo se conheceram e formaram um grupo unido. Gostavam de fazer passeios juntos, fosse para as montanhas, para o mar ou em viagens turísticas. Às vezes, reuniam-se na casa de alguém e jogavam jogos de tabuleiro, uma atividade que Marcelo achava surpreendentemente divertida. A amiga de Cíntia, Isabela, sempre parecia olhar para Marcelo de forma singular, o que o intrigava. Isabela tem algo contra mim? Marcelo perguntou a Cíntia um dia. Não, de jeito nenhum, Cíntia respondeu com um sorriso. Você apenas se parece muito com um cara por quem Isabela costumava ser apaixonada. É uma história um pouco triste. Isabela estava praticamente implorando por sua atenção, mas ele apenas riu e saiu com outras garotas. Ele não tinha que retribuir seus sentimentos, é claro, mas foi desnecessariamente cruel com ela. Apesar disso, Isabela continuou a amá-lo. Que drama, Marcelo comentou. Éramos muito jovens então, Cíntia explicou. Você podia perdoar muito naquela idade. Eu nunca o conheci, mas Isabela mencionou o quanto você se parece com ele. E como essa história terminou? Marcelo perguntou. Não foi nada. O cara foi para a capital em busca de felicidade com outra paixão. Isabela ficou de coração partido, procurando por ele nas redes sociais, até que começou a notar outros caras, e parecia que esse capítulo estava para trás dela. Mas agora, com você aqui, ela está tendo flashbacks de seu primeiro amor infeliz. Então, eu me pareço tanto com ele? Muito, de acordo com ela. Mas a semelhança é apenas na superfície. Você é gentil, sensível e profundo, enquanto ele é egoísta, superficial e vazio. É surpreendente que Isabela não tenha percebido isso imediatamente. Ela não era uma garota ingênua. Marcelo suspirou. Cíntia não o conhecia quando era mais jovem, e ele não era melhor do que o namorado de Isabela. Daniela veio à mente novamente. Onde ela está agora? Como ela está? Marcelo balançou a cabeça, dispensando os pensamentos desagradáveis. Marcelo e Cíntia viviam harmoniosamente, compartilhando experiências, aventuras e momentos com amigos e fazendo compras juntos. Apoiavam-se e cuidavam um do outro como um casal casado. Essa dinâmica continuou por vários anos. Cíntia começou a pensar em filhos, ansiosa para se tornar mãe. Marcelo entendeu seu desejo,
mas não estava pronto para a paternidade. Eu ainda tenho muito a fazer antes de ter um filho, argumentou Marcelo. Quero avançar em minha carreira, viajar para a África selvagem, aprender a pilotar um avião e iniciar meu próprio negócio. Com filhos, esses sonhos e planos seriam difíceis de realizar. Que pena, Cíntia suspirou. Tenho sonhado com nós tendo filhos por um longo tempo, mas se você não está pronto, vou esperar. Quero que nosso filho traga alegria para nós dois. Não me contentaria com menos. Marcelo ficou aliviado por Cíntia entender e aceitar sua decisão. No entanto, a vida tinha outros planos. Um dia, Cíntia compartilhou notícias que perturbaram completamente sua vida contente e despreocupada. Marcelo, precisamos conversar seriamente. Há algo errado? Uma sensação de mal-estar invadiu Marcelo. Cíntia parecia excepcionalmente nervosa e pálida. Será que estava gravemente doente? Algo aconteceu, não sei como te contar. Um medo repentino tomou conta de Marcelo. Será que ela estava planejando deixá-lo? Não suportava a ideia de perder Cíntia. E se tivesse encontrado outra pessoa? Acho difícil te dizer isso, sabendo como você se sente. No entanto, estou grávida. Marcelo sentiu como se tivesse sido atingido na cabeça com um saco de areia. Podia sentir ondas de pânico passando por ele. Não sei como isso aconteceu. Quer dizer, nós usamos proteção, mas acontece. Já fui ao médico. Ele disse que nenhum método é 100% garantido. Cíntia, você sabe que eu não quero ser pai agora, disse Marcelo gentilmente, olhando em seus olhos. Estou desenvolvendo minha carreira. Tenho uma longa viagem de negócios chegando e tenho tantos planos não realizados. Não é hora de ter um filho. Eu entendo. Cíntia baixou os olhos. Mas este bebê, ele já está aqui, você sabe? Até me deixaram ouvir as batidas do coração. É um milagre tão grande. Eu sei o quanto você quer isso, mas eu não posso. Você não precisa ter medo. Cíntia pegou suas mãos e olhou em seus olhos. Vai ficar tudo bem. Apenas pense, nós temos tudo o que precisamos para fazer este bebê feliz. Um apartamento, um emprego, dinheiro, tudo. As pessoas dão à luz em condições muito mais desafiadoras e ainda conseguem. Seremos felizes também. Não há necessidade de ter medo. Nós estamos juntos. Marcelo balançou a cabeça. A imagem de um amigo que havia se tornado pai recentemente apareceu de repente diante de seus olhos, com cabelos desgrenhados, uma camiseta manchada de mingau, olhos vermelhos privados de sono e um sorriso vazio. Ficou claro para Marcelo que não queria se tornar assim. Então, começou a insistir no aborto. A palavra foi difícil de pronunciar, especialmente quando se olhava nos olhos de Cíntia, mas era uma questão de liberdade e segurança. Não rejeitou a ideia de ter um filho inteiramente. Apenas não agora. Você sequer entende o que você está sugerindo? A voz de Cíntia estava fria, refletindo sua luta. Eu entendo, mas os avanços na medicina significam que o processo pode ser rápido e indolor. Dado o seu estágio inicial, não haverá nenhuma consequência, disse Marcelo, plenamente consciente da gravidade de suas palavras. Simplesmente não podia. E também tinha uma palavra a dizer sobre o assunto, porque o bebê mudaria e viraria seu mundo de cabeça para baixo. Cíntia tinha que contar com ele. Seu olhar estava cheio de dor, decepção e descrença, como se ele fosse um estranho. Você está me assustando, disse Cíntia baixinho. Você me assusta muito, e você precisa entender o quão assustado eu estou, respondeu Marcelo. Marcelo de repente se lembrou do velho aviso de sua mãe sobre garotas astutas que prendem homens ricos em casamento. Você só quer se casar comigo, declarou Marcelo. Você é como o resto delas. Eu pensei que você fosse diferente. Sem dizer outra palavra, Cíntia se virou e saiu do apartamento, levando apenas as chaves do carro. Marcelo imediatamente se arrependeu de suas palavras. Sabia que Cíntia não era assim e não deveria tê-la chateado. No entanto, ela precisava entender que não estavam prontos para ter um filho. Havia dito isso a ela inúmeras vezes, e ela sempre pareceu concordar. Marcelo correu para a varanda com a intenção de chamar Cíntia de volta.
Poderiam discutir tudo calmamente e perceber que não havia pressa. Até se desculparia por suas palavras duras. Realmente amava Cíntia. Ela era querida para ele. Mas Cíntia não se virou quando ele a chamou. Entrou em seu carro e foi embora rapidamente. Está tudo bem, Marcelo murmurou para si mesmo. Ela vai se acalmar, considerar os prós e os contras e voltar. Não pode ficar sem mim. Sei que me ama, e eu a amo. Ficaremos juntos novamente. Marcelo pegou uma garrafa de uísque do bar e a destampou, buscando relaxamento. A bebida forte tornou o mundo mais simples e claro. Enviou uma mensagem de texto conciliatória para Cíntia, pedindo desculpas por suas palavras duras, expressando seu amor e propondo uma discussão. Marcelo já estava até pronto para discutir a questão de ter um filho, sabendo de sua importância para Cíntia. Estava preparado para fazer esse sacrifício, acreditando que não encontraria uma parceira melhor do que ela. Não conseguia imaginar a vida sem ela. É só que a notícia o havia desequilibrado, mas estava determinado a pensar sobre isso, pesar todos os fatores e planejar. Ligou para ela várias vezes naquela noite, mas ela não atendeu. Entendeu que ela estava chateada, possivelmente chorando. Era doloroso perceber que a havia machucado. Marcelo queria trazer alegria para Cíntia, fazê-la sorrir e ser feliz. Mas em vez disso, havia causado suas lágrimas. Naquela noite, Marcelo se viu incapaz de dormir, folheando distraidamente o feed de notícias da cidade em seu telefone. Deparou-se com uma reportagem sobre um acidente rodoviário recente. Fotos da cena do acidente mostravam o carro de Cíntia em ruínas, enchendo-o de horror. Marcelo havia dado o carro para Cíntia pouco mais de um ano atrás, logo após ela ter recebido sua carteira de motorista. Inicialmente, ela ficou envergonhada com um presente tão extravagante, mas ele insistiu. Ela acabou cedendo e passou a amar o carro, que carinhosamente chamava de Andorinha, e levava ao lava-jato com mais frequência do que o necessário. Marcelo se agarrava à esperança de um engano. Devia haver inúmeros carros brancos unindo pela cidade, certo? Não era um modelo exclusivo. Mas o pingente exclusivo de gato B Arena pendurado no para-brisa estilhaçado. Ele o havia comprado na Finlândia durante uma recente viagem de negócios. A probabilidade de outra pessoa na cidade ter um acessório semelhante era pequena. Devia ser o carro de Cíntia. Marcelo procurou freneticamente por informações sobre o acidente. Parecia que o motorista havia perdido o controle e batido nas barreiras da estrada em alta velocidade. Mas Cíntia sempre foi tão cautelosa. Marcelo até a havia provocado por ser excessivamente lenta. O motorista foi hospitalizado em um hospital em estado grave. Marcelo leu sob uma foto horrível. Em estado grave, mas vivo. Marcelo se apegou àquele lampejo de esperança e imediatamente chamou um táxi para o hospital. Era tarde da noite. A enfermeira, uma garota sonolenta, perguntou quem era Marcelo. Quando ele disse que era o companheiro de Cíntia, a enfermeira, com um toque de arrependimento em sua voz, informou que não podiam divulgar informações sobre pacientes para ele, a menos que fossem casados. Se fôssemos casados... Marcelo riu amargamente ao pensar nisso. Continuou a vagar pelos terrenos do hospital, espreitando pelas janelas, até que um guarda o expulsou. No entanto, não desistiu, retornando ao saguão da clínica determinado a saber sobre a condição de Cíntia. Lá encontrou a mãe dela. Abraçaram-se, ambos confusos e assustados. A mãe dela estava em lágrimas, sem saber da briga de Cíntia com ele. Se soubesse, provavelmente não teria falado com ele. Marcelo se culpava pelo que havia acontecido. Como ela está? Eles não vão me dizer nada sobre ela, disse. Ela está na UTI após a cirurgia. Está em estado crítico. Os médicos dizem que há pouca esperança. Você sabia que Cíntia estava grávida? Ela perguntou. Marcelo assentiu. Bem, o bebê não pôde ser salvo. Os médicos estão lutando por sua vida. Quão feliz você teria ficado se o acidente não tivesse acontecido? Você estaria esperando um bebê. Eu teria ficado feliz por vocês dois, disse ela. Marcelo simplesmente assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia a mãe de Cíntia. A mãe de Cíntia conseguiu obter permissão para Marcelo visitar Cíntia na UTI, embora brevemente.
Marcelo sentou-se ao lado de Cíntia, que parecia estar apenas dormindo. Segurou sua mão e falou com ela, pedindo desculpas e implorando para que acordasse. Prometeu que, assim que ela recuperasse a consciência, eles se casariam e começariam a planejar uma família. Pintou quadros de um futuro lindo juntos, esperando que essas perspectivas a despertassem. Era excruciante aceitar que a condição de Cíntia era sua culpa. Sua condução em alta velocidade na rodovia foi resultado de sua discussão tola. Ninguém sabia da culpa de Marcelo ainda, mas isso não acalmava sua consciência. Seu único desejo era que Cíntia acordasse, mas infelizmente o milagre nunca aconteceu. Ela nunca recuperou a consciência. Uma noite, Cíntia se foi, e os médicos não puderam fazer nada. Marcelo perdeu a vontade de viver. Negligenciou suas necessidades básicas, parou de trabalhar e ignorou os amigos. Sua vida perdeu toda a cor e significado. E então, há essa culpa. Às vezes, ela cobria o homem a ponto de se tornar impossível respirar. Marcelo até pensou em acabar com seu sofrimento. Por que deveria viver? Nada de bom aconteceria mais, porque Cíntia não poderia ser devolvida a ele, e ele não merecia felicidade. Era por causa de seu medo estúpido que sua amada se foi agora. Os pais contrataram um médico famoso para Marcelo, mas ele não pôde ajudá-lo. Ele não sabia toda a verdade. Marcelo não podia contar a ninguém sobre sua culpa. Era muito difícil, muito assustador. Marcelo encontrou Isabela, a amiga de Cíntia, totalmente por acaso enquanto voltava para a casa da loja. Naqueles dias, as saídas de Marcelo se estendiam apenas até a licoreria mais próxima, antes de voltar direto para casa. Beber, mesmo um pouco, obscurecia sua mente e proporcionava uma distração. Isabela olhou para Marcelo com empatia e tristeza. Ela também estava lidando com a perda de sua melhor amiga, pois ela e Cíntia eram muito próximas. No entanto, ao saber da condição de Marcelo, Isabela procurou apoiá-lo, um gesto admirável. O homem acolheu sua companhia e convidou a mulher para sua casa. Sentaram-se à mesa, relembrando Cíntia, derramando lágrimas. De repente, Marcelo decidiu revelar a verdade para Isabela sobre seu comportamento terrível antes do trágico acidente. É tudo minha culpa, Marcelo concluiu. Esperava que Isabela o repreendesse e o culpasse. Teria sido natural e justificado. Mas em vez disso, ela simpatizou com ele. Você não é o culpado. As coisas simplesmente aconteceram dessa forma. Isabela confortou Marcelo, acariciando sua cabeça como se fosse uma criança, o que aliviou sua angústia. Você estava apenas assustado, assim como Cíntia. Nenhum de vocês pretendia que isso acontecesse. Estava chovendo naquele dia, a estrada estava escorregadia. Não foi sua culpa, foi apenas um evento infeliz. O apoio de Isabela foi mais benéfico para Marcelo do que qualquer psicólogo caro poderia ter sido. Começaram a ligar um para o outro ocasionalmente, e essas conversas tiveram um efeito curativo sobre ele. Marcelo recuperou seus sentidos e voltou ao trabalho, gradualmente se retirando do abismo escuro onde havia sido aprisionado por tanto tempo. Seus pais estavam felizes, e seus amigos e colegas notaram que Marcelo estava se tornando seu antigo eu, mas todos estavam enganados. Marcelo sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Anos se passaram desde aquele dia fatídico. Embora a dor aguda das consequências imediatas tivesse diminuído, uma sensação de saudade e tristeza pelo que poderia ter sido permaneceu com Marcelo. Havia se conformado com isso. Nunca conheceu outra mulher que o lembrasse de Cíntia, e não se contentaria com menos, especialmente depois de experimentar um amor tão profundo que só acontece uma vez na vida, se é que acontece. E agora, quando Marcelo estava pronto para sair de seu carro para ir ao supermercado, um garotinho de cerca de 4 anos chamou sua atenção. A criança, vestindo uma camisa oversized, estava remexendo nas lixeiras. Havia subido em cima das lixeiras para alcançar a borda do container, ocupado em separar frutas desperdiçadas com suas mãozinhas. Um restaurante no shopping frequentemente descartava comida no lixo, atraindo moradores de rua da área. Mas naquele momento não havia adultos à vista,
e pelas ações seguras da criança, não era a primeira vez que o fazia. Marcelo se sentiu desconfortável em deixar a criança desacompanhada. Os riscos eram inúmeros: cair em uma lata de lixo, encontrar grandes cães vadios, cruzar caminhos com pessoas mal-intencionadas ou desviar de carros. Considerou chamar a polícia, mas hesitou por algum motivo. A criança logo recuperou um saco de sobras de lixo, desceu desajeitadamente dos contêineres e vagou, mordiscando um pedaço de pão. O coração de Marcelo doeu ao ver uma criança tão pequena caminhando desajeitadamente, mas já cuidando de si mesma. A infeliz situação daquela criança era uma dura realidade que Marcelo não podia ignorar. Saiu silenciosamente do carro e seguiu a criança. O garoto caminhava com confiança em direção à rua, com adultos passando apressados, alheios à pequena figura. Apenas ocasionalmente alguém olhava para o garoto com surpresa antes de seguir em frente. Tal indiferença era surpreendente. Uma criança pequena sozinha na rua e ninguém parecia se importar. O garoto virou em um beco estreito e Marcelo o seguiu. Depois de cerca de 1 quilômetro, chegaram a uma área residencial desconhecida para Marcelo. Apesar de estar perto do centro da cidade, com suas praças bem cuidadas, fontes impressionantes e calçadas largas. Aquela área era marcada pela pobreza, desolação, poeira e lixo. O garoto se aproximou de um portão velho e instável. Atrás dele, havia um jardim coberto de ervas daninhas, no final do qual ficava uma casa precisando de tinta, com um telhado desabando. O garotinho abriu a porta velha e esgueirou-se. De fora, Marcelo observou, curioso sobre o que aconteceria a seguir. Havia adultos esperando pela criança lá dentro? Por que deixariam uma criança tão pequena se aventurar sozinha? O garoto correu para a varanda e se escondeu atrás da porta da frente ligeiramente aberta. Marcelo hesitou por um momento, contemplando seu próximo movimento. A criança estava aparentemente em casa e ilesa, então Marcelo poderia teoricamente ir embora. Afinal, apenas acompanhou a criança até sua casa, garantindo que não encontrasse problemas. No entanto, o desconforto de Marcelo persistia. E se a criança estivesse em perigo? Com aqueles pensamentos, Marcelo bateu no portão. 1 minuto depois, um homem idoso surgiu na varanda. Era magro e baixo, com calças de moletom puxadas até os joelhos e uma camiseta gasta. Seu rosto estava por fazer e inchado, com um tom vermelho doentio, com olhos inchados e turvos. Ficou claro que o homem gostava de beber. "Você está aqui para me ver?" O velho perguntou desconfiado. "Para te ver", Marcelo confirmou. "O que é isso? Sobre um garoto que acabou de chegar em casa? Você é do conselho tutelar?" A voz do velho soou ameaçadora. "Não." Marcelo foi rápido em tranquilizá-lo. "Apenas um transeunte. Queria conversar com você." "Meu Thales deve ter feito uma bagunça de novo." O velho murmurou para si mesmo. "Entre. O portão está destrancado." O quintal parecia um lixão, cheio de pilhas de lixo e tijolos quebrados, latas de cerveja e garrafas de licor barato espalhadas por toda parte. Surpreendentemente, em meio a todo aquele caos, havia uma caixa de areia improvisada. "O que você quer?" O velho perguntou de forma pouco cortês. "Apenas pensei que talvez precisasse de alguma ajuda. Seu filho está sozinho nas ruas. Encontrei-o perto das latas de lixo do lado de fora do shopping, procurando por comida." "Que pirralho!" O velho sorriu. Disse para ele muitas vezes para não ir lá, mas ele não ouve. A criança estava procurando por comida. Estava claramente com muita fome. Qual sua relação com ele? Quem é ele? "É meu neto", respondeu o velho. "Meu único neto. E você está certo, bom homem. Nós realmente poderíamos usar alguma ajuda. Precisamos de dinheiro, já que não posso trabalhar por causa da minha idade." "Onde estão os pais dele? Gostaria de saber eu mesmo quem é o pai de Thales." O velho sorriu. "Até minha filha, Renata, estava confusa quando ele nasceu. Além disso, ela está desaparecida há cerca de 3 meses. Não tenho notícias dela." Marcelo expressou surpresa. "Não alertou ninguém? E se algo tiver acontecido com sua filha?" O homem dispensou a preocupação de Marcelo.
Esta não é a primeira vez. Renata era imprevisível desde os 15 anos. Acalmou-se um pouco depois de dar à luz ao menino, mas então partiu novamente. Não gostava da monotonia de cuidar de um bebê, então acabei com meu neto. Ele está mais seguro comigo. Quanto a Renata, já perdi a esperança por ela. Marcelo ergueu as sobrancelhas em surpresa. Se a criança está melhor com este avô claramente alcoólatra, que tipo de mãe ela deve ser? Então, não há nada para se preocupar com Renata. O velho falante continuou. Se algo tivesse acontecido, seus amigos já teriam me contado. Você está sugerindo que soemos o alarme. Procuremos por Renata? Então as autoridades de proteção infantil vão tirar você e o menino de mim e colocá-lo em um orfanato se descobrirem sobre a mãe dele. E ele realmente se apegou a mim. Sim, e eu a ele. Marcelo, no entanto, teve pensamentos muito diferentes. Pensou que uma criança estaria melhor em um orfanato do que em uma casa caindo aos pedaços com um avô bêbado. As crianças são bem alimentadas lá. Então Thales certamente não terá que se preocupar com comida. Vovô, quem é aquele? Thales perguntou, aparecendo na varanda. Era pequeno, sujo, cômico, e seus olhos pretos como azeitonas examinavam o convidado indesejado. Marcelo sorriu para a criança. Tão inocente, tão vulnerável. Percebeu que não podia simplesmente ir embora e esquecê-lo. Não entendia o que estava acontecendo com ele, mas de repente queria proteger o garotinho de todos os problemas e infortúnios que o haviam acometido. Este é um homem gentil, o velho explicou. Quer nos ajudar. Você está com fome? Marcelo perguntou, tentando fazer sua voz soar o mais suave possível. Não. Thales balançou a cabeça. Nós temos muita comida em casa. Trouxe frutas. Gostaria de comer conosco? Marcelo foi imediatamente à loja mais próxima e comprou 2 sacolas de comida para Thales e seu avô. As sacolas incluíam carne, frutas, doces e alguns brinquedos de plástico, o que encantou Thales imensamente. Marcelo refletiu muito sobre aquele encontro casual. Estava preocupado com a situação precária de Thales, mas também reconheceu o amor do avô pelo menino, ainda que expresso à sua própria maneira. Como resultado, Marcelo começou a visitar Thales frequentemente, trazendo comida, brinquedos e livros. Gostava de passar tempo com o menino e conversar com o avô. Inadvertidamente, Thales se tornou mais do que apenas um estranho para Marcelo. Apesar dos hábitos de bebida do avô, ele e seus amigos eram pacíficos e tratavam Thales com gentileza. Ninguém maltratava o menino. No entanto, ainda não era um ambiente ideal para uma criança. A mãe de Thales permaneceu ausente. Parecia que havia se esquecido de seu filho e pai. Quando Marcelo perguntava sobre ela, o avô dispensava dizendo: Se ela não aparece, então está tudo bem comigo. Ela voltará quando estiver em apuros, como tem feito muitas vezes antes. Marcelo tentou internar o avô de Thales no hospital. Apesar da idade avançada do homem, esperava que o tratamento pudesse ajudá-lo a parar de beber e cuidar melhor de seu neto. Milagres acontecem, não é? Mas não naquele caso. O avô se recusou veementemente ao tratamento, insistindo que estava bem. Por que deveria? Tenho uma casa, comida na geladeira. Nem todo mundo está bem de vida. Não faça uma tragédia de nada. Está ajudando um menino de uma família pobre, e nós somos gratos, mas cuide da sua vida. O velho estava em negação sobre seu estilo de vida problemático, considerando-o uma norma. Muitas pessoas vivem assim, costumava dizer. Independentemente disso, Marcelo continuou a visitar Thales, fornecendo mantimentos para a família. Deixou seu número de telefone para o velho em caso de emergências. E então, um dia, Marcelo recebeu uma ligação inesperada no meio da semana. Soube instantaneamente que algo estava errado. Estamos em apuros, disse o avô de Thales. Eles estão levando o menino embora de mim. Marcelo correu para a casa da família, consumido pela preocupação com Thales. E se algo tivesse acontecido com o menino? A explicação do velho sobre onde estavam levando o menino era vaga. Poderia ser o hospital? No entanto, Thales estava bem. Estava sentado no colo de seu avô, chorando e olhando temerosamente para as 2 mulheres de uniforme. Ao ver Marcelo,
Thales chorou novamente, desta vez aparentemente aliviado. Seus olhos escuros continham tanta esperança por seu homem gentil. Viu? Eu te disse. O avô o confortou enquanto acariciava a cabeça de Thales. Disse que Marcelo viria e tudo ficaria bem. O que está acontecendo? Marcelo perguntou aos funcionários. Estamos tentando colocar a criança em uma instituição para crianças, uma das mulheres explicou. E este homem, que alega ser o avô do menino, está se recusando a entregá-lo, causando angústia ao menino. A segunda mulher interrompeu. O menino agora está com medo de nós, está se agarrando ao avô e não vem até nós de jeito nenhum. Renata está morta. O velho no canto explicou, lágrimas brotando em seus olhos. Tentou suprimi-las. Ela morreu em um incêndio. Agora Thales é suposto ir para o orfanato, porque de acordo com os documentos, não sou seu tutor legal, mas me recuso a deixá-lo ir. Eles não podem tirá-lo do próprio avô, podem? Não podemos deixar as coisas como estão, pelo menos por agora? Marcelo perguntou. O fato é que a mãe não estava envolvida na vida da criança. O menino não a conhecia e foi criado na casa de seu avô. No que diz respeito a Thales, nada mudará. Continuará a viver como tem vivido. Cuidarei dele. Prometo estar lá todos os dias. Temos mandados. A mulher balançou a cabeça. Temos que levá-lo embora. Seu avô pode tentar obter a custódia, mas, honestamente, não acho que terá sucesso. E se eu tentar obter a custódia? Marcelo perguntou antes que tivesse tempo de considerar totalmente a ideia. Só depois de proferir a frase é que o homem percebeu que estava genuinamente pronto para aquilo. Estava animado com a ideia de se tornar o pai de Thales, amando, atencioso e carinhoso. Não me importo, assegurou o avô de Thales, abraçando seu neto. Thales ficará bem com Marcelo, eles se amam. Apenas não o mandem para um orfanato. Você? A mulher respondeu surpresa. Claro, pode. Providenciaremos uma guarda temporária para você, mas não durará muito. Se quiser adotá-lo permanentemente, terá que frequentar a escola de pais adotivos, reunir muitos certificados e obter o consentimento do seu cônjuge. Não sou casado. Bem, então a adoção está fora de questão. A criança precisa de uma família completa. Ok, vamos prosseguir com a guarda temporária e descobriremos as coisas mais tarde. Podemos fazer isso, mas a criança tem que morar em outro lugar, não aqui. Este não é o ambiente certo para um menino. Marcelo, alavancando todas as suas conexões, rapidamente obteve a guarda temporária de Thales e o levou para morar com ele. Thales ficou impressionado quando viu o apartamento limpo e espaçoso. Nunca tinha estado em um lugar assim. Naturalmente, adorou muito. No entanto, Marcelo precisava de uma babá para Thales. Trabalhava muito e não conseguia dedicar todo o seu tempo à criança. Foi então que Marcelo se lembrou de Isabela, a amiga de Cíntia. Era gentil, sensível e compreensiva. Uma vez ajudou Marcelo a se firmar na vida e permaneceram em contato, interagindo ocasionalmente nas redes sociais e trocando saudações de feriado. Marcelo sabia que Isabela havia se divorciado recentemente de seu marido e partido, levando sua filha de 5 anos nos braços. Devido a frequentes licenças médicas, Isabela havia perdido o emprego e estava lutando para sobreviver. Marcelo havia sugerido anteriormente que ela se juntasse à sua empresa, mas Isabela recusou, pois precisava cuidar de sua filha doentia, que não podia frequentar a creche. No entanto, agora Marcelo surgiu com uma nova oferta. Isabela poderia se tornar a babá de Thales, ofereceria um bom salário, e ela ainda poderia cuidar de sua filha. Era uma situação vantajosa para todos. Isabela teria renda e emprego, sua filha teria sua mãe por perto, e Thales seria cuidado. Além disso, as crianças poderiam aproveitar a companhia uma da outra. Isabela prontamente aceitou aquela oferta. Agora vinha todas as manhãs com sua filha para a casa de Marcelo, permitindo que saísse para o trabalho com tranquilidade, sabendo que Thales estava em boas mãos. Era um tempo de incrível aconchego e paz. Marcelo agora gostava de voltar para casa e encontrar Isabela sorrindo e crianças alegres. Aromas deliciosos saíam da cozinha e desenhos infantis pontilhavam sua mesa. A casa estava limpa, confortável e quente.
Os 4 geralmente jantavam juntos, compartilhando risadas e as notícias do dia. Marcelo sempre fazia questão de incluir o avô de Thales em sua vida, visitando-o todos os fins de semana com Thales. O velho estava emocionado por seu neto e expressava sincera gratidão a Marcelo. "Que sorte a sua, neto", dizia, bagunçando o cabelo de Thales. "Não sei o que fizemos para merecer um homem como você em nossas vidas." Vários meses depois, Marcelo recebeu uma ligação do conselho tutelar. Lembraram-no de que Thales logo teria que retornar ao orfanato, pois a guarda temporária estava terminando. O pensamento fez o coração de Marcelo afundar. Como poderia deixar o garotinho confiante e jovial ser confinado dentro de paredes estatais? Marcelo sabia que tinha que encontrar uma maneira de adotá-lo. Embora Marcelo tivesse os meios para sustentar Thales, uma criança só podia ser adotada por uma família completa. Aquilo significava que Marcelo precisava se casar, mesmo que fosse um casamento por conveniência para a papelada. Agora, o desafio era encontrar uma noiva em quem pudesse confiar. A resposta veio naturalmente. A candidata perfeita era alguém que visitava a casa de Marcelo todos os dias. "Isabela, precisamos ter uma conversa séria", disse e prosseguiu explicando sua situação. Expôs suas razões para precisar da certidão de casamento e propôs a ela. Isabela ouviu Marcelo atentamente, esquecendo de respirar às vezes. Marcelo, observando-a, tinha certeza de que ela recusaria. No entanto, apenas fez uma pergunta. "Marcelo, você realmente não se lembra de mim? De jeito nenhum?" Pergunta estranha. Marcelo olhou para Isabela confuso. "Como não me lembraria? Claro que me lembro. Cíntia nos apresentou." "O que está insinuando?" "Não, nós nos conhecíamos antes." Isabela suspirou. "Mais precisamente, eu te conhecia. Você mal me notava." Seguia-o na faculdade, tentava fazer sua amizade. Era apaixonada e você... Parecia-me estar constantemente envolvido com outras garotas, alheio aos meus sentimentos. Então percebi que nunca me notaria. Então, era eu? Marcelo não podia acreditar em seus ouvidos. Cíntia mencionou que você tinha um amor não correspondido anterior, mas aquele cara não se mudou para a capital? Bem, essa é a história que contei aos meus amigos quando decidi seguir em frente. Eles não sabiam quem ele era. Mencionei você algumas vezes, mas nunca te apresentei. Uau! Foi tudo o que Marcelo conseguiu murmurar. Isso é tão estranho e inesperado. E agora, depois de todos esses anos, você de repente está me propondo? Isabela sorriu. Esta é a ironia do destino. Você realmente me amava tanto? Como não consegui ver nada? Eu nunca me senti assim por ninguém desde então. É para o melhor. Meus sentimentos eram fortes demais, até destrutivos. Mas então fui capaz de te esquecer, deixar de te amar, crescer e perceber que você era egoísta e imaturo, incapaz de ações responsáveis e corajosas. Você está certa sobre isso. É tudo eu. Não você. Não você mais. Aquele homem se foi. O homem na minha frente agora é gentil, corajoso, atencioso, maduro e confiável. Este homem não conseguiu ignorar o infortúnio de uma criança pequena. Este homem resolve problemas, não foge deles. E o que você está se apaixonando por mim de novo? Marcelo brincou. Ele ainda não conseguia se recuperar da confissão repentina de Isabela. Muito possivelmente, a mulher sorriu. Eles estavam em uma praia deserta coberta de areia branca e macia, com ondas calmas e turquesas do oceano batendo por perto. Um sol vermelho afundava rapidamente além do horizonte. Gaivotas voavam à distância sobre a superfície cintilante da água. Nos raios do sol poente, uma família relaxava na praia. Um homem bronzeado de calção de banho azul jogava futebol com duas crianças, um menino com olhos pretos agudos e uma menina encantadora. Suas risadas e gritos contribuíam para o barulho alegre. A mãe observava sua família alegre de uma confortável cadeira de praia, com um sorriso no rosto. Em suas mãos, segurava um coquetel tropical, e um chapéu de aba larga estava em sua cabeça. Parecia descansada e serena. A chefe da família finalmente tirou férias,
Então os 4 foram para a costa do oceano. A mulher levantou-se de seu assento e se aproximou lentamente dos jogadores de futebol de praia que levantavam nuvens de areia. Marcelo, crianças, está na hora do jantar e devemos ir para a cama cedo. Lembrem-se, temos um passeio às 8 horas da manhã amanhã, chamou. Claro, o homem respondeu se aproximando. Envolveu o braço em volta de sua cintura e a beijou gentilmente. Vocês ouviram isso, crianças? Devemos ouvir a mamãe. Mas queremos brincar mais, as crianças protestaram. Bem, ainda podemos brincar. Vamos encenar um naufrágio na banheira e então competir para ver quem consegue adormecer mais rápido. Eba! As crianças bateram palmas empolgadas. Você é um pai maravilhoso. Isabela sorriu para seu marido. E, o melhor marido do mundo. Sou tão sortuda de ter você. Marcelo abraçou sua esposa novamente, pegou seus filhos, sua filha em um braço e seu filho no outro. Juntos caminharam de volta para o hotel.